Eu, pessoalmente, só tenho a agradecer a ela por tudo. Mas, minha querida Andressa, conte a sua história, se apresente para as pessoas, né? E estamos juntas. O microfone é seu. Obrigada, minha querida. Eu que tenho a agradecer, primeiramente, boa noite a todos que entraram. Não sei quem está aí presente, mas eu vi vários amiguinhos aí Ah, entrando e agradeço a presença. Meu filho entrou, meu afilhado está aí, a minha amiga Juliana, que estava pontualíssima também junto comigo, a Karina, que já deixou uma mensagem linda. Agradeço aos demais que entraram e porventura saíram. E ao seu convite, porque, assim, desculpe aí o nervosismo, se eu gaguejar e falhar, porque é um novo aí para mim, né? Mas estou aqui com o coração muito aberto e disposta a falar daquilo que eu tenho vivido, nada além, né? Da minha vida. Mas primeiro quero agradecer a oportunidade de te conhecer, ainda que seja virtualmente, essa mulher incrível. Se eu estou emanando luz, é porque eu estou recebendo luz, e essa luz que você emana é incrível, é fantástica e é com certeza prova da presença de Deus na minha vida, porque eu me sinto abençoadíssima por ele ter te colocado no meu caminho, ter cruzado os nossos caminhos, e que em breve será pessoalmente. Espero que não demore, para dar aquele abraço, demonstrando o tamanho da minha gratidão por tudo que temos compartilhado. Bom, aos que não me conhecem, meu nome é Andressa, tenho hoje 39 anos, é, sou mãe, sou filha, né? Tenho um pai falecido, tenho dois irmãos falecidos, sou madrinha, sou amiga e sou uma pessoa com certeza em desenvolvimento. Eu com certeza não sou quem eu era ontem, mas também não sou nada do que eu vou ser amanhã, sem frases feitas, né? Porque realmente me sinto assim. Eu sinto que eu já mudei muito nessa minha jornada, principalmente aos que me conhecem, me conheceram depois dessa jornada com o câncer, né? Mas de antes, eu era uma outra pessoa e hoje me sinto totalmente diferente. Mas essa minha jornada com o câncer começou em 2017, e de lá para cá, com certeza aconteceram as maiores transformações da minha vida, de tudo aquilo que até então, de repente, eu buscava e pedia a Deus, que era paciência, tolerância e algumas outras coisas que eu sempre pedi a Deus para que transformasse em mim. E ao longo do tempo eu fui entendendo que Deus não muda a gente, Ele nos dá circunstâncias para que a gente vá mudando, né? De acordo com isso. É, Eu vou falar um pouquinho sobre a questão do câncer, porque foi através disso que nós nos conhecemos, né? Por algumas postagens, eu descobri o câncer com 34 anos. Na minha família, nós não temos, né, nenhum relato de pessoas com. Na verdade, eu só conheço o lado da minha família paterna, então da materna. Eu desconheço se houve alguma pessoa que enfrentou o câncer ou não. Então, das que eu conheço e tenho convivência, nenhuma delas tem, né? Então, descobri o câncer com 34 anos, num exame de rotina no ginecologista. Eu nunca tinha sentido nódulo, eu nunca fui assim tão assídua do toque, né? Do exame, do toque que a gente tem que fazer nas mamas, até pela idade mesmo, né? Mas aí eu fui fazer essa consulta, descobri esse nódulo, e desse nódulo eu descobri realmente que era um câncer e já estava em estado avançado, né, com metástases, e tô nessa luta desde 2017. Não tem sido fácil, né, foram aí nessa jornada de 5 anos, muitas medicações, algumas intercorrências, algumas internações, mas eu acho que o principal hoje para mim de viver com câncer é como viver com câncer, né? Inclusive, a minha bio no Instagram fala assim, que existe vida, né? Mesmo depois de um diagnóstico.
Não é porque a gente recebe um diagnóstico que fala sobre a morte, que tem a morte tão latente, que a gente precisa se deixar morrer a cada dia. Na verdade, eu acredito que quando a gente descobre algo que traz essa finitude tão próximo, a gente passa a querer viver mais a cada dia. Pelo menos no meu conceito de vida, né? Eu busquei e tenho buscado viver cada dia mais e não cada dia menos, sabendo que esse é o cronômetro aí que a gente tem vivido. Mas não é só eu, não é só porque eu estou doente ou tenho um diagnóstico que hoje eu vou definir que minha vida vai acabar, né? Infelizmente, temos isso como uma determinação para a nossa vida, todos nós vamos partir em devido momento, doentes ou não, né? Assim como perdi algumas pessoas da minha família, perdi meu pai também por acidente, né? E outras circunstâncias. Então, a gente acaba focando muito naquilo que o diagnóstico traz, que é uma doença crônica, que ela não tem cura, que o câncer por si só, tem pessoas que nem falam a palavra, né? Porque falam aquela doença, como se fosse só ela o limitante da vida, como se só ela findasse a vida, né? Sendo que não é. Então, eu também tento não ver e não dar essa dimensão à doença, mas também não tiro, como outras pessoas colocam, e também ninguém está certo ou ninguém está errado, de não falar que o câncer é protagonista, ou que o câncer, eu tenho câncer, o câncer não me tem. Existem algumas frases feitas dessas, né? E hoje eu tento levar, na verdade, uma jornada de aluno e professor. Eu sou aluna e o câncer é o meu professor e a escola é a vida. A gente vai aprender outras lições, mas nesse momento eu tenho um professor, digamos que carrasco, um pouquinho cruel, talvez, mas que tem me ensinado muito, né? Eu tenho conseguido dar valor. Há tantos momentos que no dia a dia, e muitas pessoas com certeza passam e não percebem, como eu também já fui, como por exemplo, às vezes a gente levanta da cama, consegue ir ao banheiro, fazer as nossas necessidades, num automático da vida, que a gente não se importa de agradecer a Deus por aquilo. Só que tem algumas doenças e algumas situações que as pessoas sofrem sem conseguir esse mínimo. Que seja, né? Ou até mesmo, por exemplo, vou beber uma água, licença. Fique à vontade. Aqui tá um pouquinho quente, que eu fechei o quarto, né? Mas aí, por exemplo, eu posso pegar esse copo de água e beber tranquilamente. Em alguns momentos do meu tratamento, eu tive dificuldade até para beber uma água. E aí, a gente vai passando o dia a dia, a gente vai na correria da vida, e essas coisas a gente não consegue notar e ser motivo para agradecer. E, na verdade, deveria ser, né? Porque pessoas morrem por não conseguir urinar, pessoas morrem por não conseguir evacuar, pessoas morrem por não conseguir beber água. Então, tudo que nós temos à nossa volta deve ser agradecido, né? A gente levanta, pisa no chão, consegue dar passos e não consegue entender a dimensão que isso tem na nossa vida. Ano passado, por consequência, claro, do aumento do peso que eu tive por conta do tratamento, eu já tinha hérnia e eu enfraqueci os ossos da coluna e eu tive uma hérnia que comprimiu a medula. Eu fiquei 2 meses de cadeira de rodas. E essa situação de você perder a mobilidade, claro que foi para mim passageiro, apesar de eu ter limitação hoje em dia também por causa do câncer, eu uso bengala, né? Então eu tenho o apoio da bengala porque eu perdi a força da perna direita, mas ainda assim consigo caminhar. E aí a gente levanta, caminha, às vezes não caminha por preguiça, não vai fazer alguma coisa porque está com preguiça de caminhar mesmo, né, de levantar, mas a gente tem isso no nosso dia a dia. Quando a gente passa a não ter, aí a gente vê a importância que isso realmente exerce na nossa vida, né, o quão grande é isso. Então, a gente leva uma vida, e o que eu consigo entender é que a gente leva uma vida onde a gente realmente começa a dar valor às coisas depois que a gente começa a perder
a nos limitar. E a doença, ela traz isso, né? Para todas as pessoas, seja a doença física, como é o câncer, nesse caso meu, tendo, mesmo que tenha outras origens, mas falo porque é física, porque a gente consegue ter um exame que mostra onde está a doença. Como existe a doença emocional, ou talvez que não apareça numa imagem como é a depressão, mas eu falo de um modo geral, quando se está doente, é que a gente começa a entender e a dar importância a muita coisa. E não deveria ser assim. A gente não deveria precisar perder, não deveria precisar adoecer, não deveria precisar ficar sem para começar a valorizar tudo que a vida nos dá, todas as dádivas que nós temos diariamente, né? Viver com câncer, para mim, como é que eu lido com isso? Como é que, por exemplo, hoje eu estou num limiar de um tratamento, na verdade, 2 tratamentos apenas, que eu posso focar em pensar, poxa, se nenhum dos 2 fizer efeito, o que vai ser de mim? Vou ficar aí à sorte, né? Não sei se a ciência, antes de terminar esses 2 tratamentos, vai me colocar uma nova medicação. Como eu posso pensar que vai acontecer? E eu prefiro focar toda a minha energia e o meu pensamento de que, nesse momento, eu preciso de um tratamento. Eu não preciso de muitos, eu não preciso de números, eu não preciso de um novo, eu preciso de um que vai fazer efeito. E eu vou colocar todas as minhas energias nisso e tentar viver com isso. Porque é isso que eu tenho hoje, né? Para trás, já se passaram muitas dificuldades. As pessoas que estão aqui, que me seguem, que convivem comigo, sabem que esses 39 anos foram bem vividos, né? Assim, muitas coisas. Mas para frente, eu não sei, mas eu também não vou focar a minha energia nisso, né? De querer saber como é que vai ser amanhã e se esse tratamento não fizer efeito, o que que vai ser? O que que os médicos vão fazer comigo? Vão dizer que agora é só esperar morrer? Porque não vai, quer dizer, não vai resolver a minha condição hoje, né? Não vai amenizar as lesões que eu tenho e que precisam ser tratadas, não vai trazer uma solução de imediato de um médico que vai aparecer mágico e trazer uma medicação, nada disso. Vai me adoecer, porque eu vou ficar ansiosa, pensando em algo que pode não acontecer, e isso vai aumentar meu medo, minhas frustrações, e talvez até abalar a minha fé. E eu ouço muito que as pessoas falam muito, você é muito forte, você é guerreira, você é admirável, e eu não vejo nada disso, assim. Na verdade, eu vejo que eu sou uma pessoa muito abençoada, né? Eu só sou o que eu sou e só estou onde estou e só estou aguentando esses 5 anos de tratamento consecutivos, com químios ali venosos, semanais, pesadas, radioterapia, bem, porque muitas pessoas olham e falam assim, nossa, mas se você não falasse que você estava doente, eu não saberia que você tinha câncer, né? Já ouvi muito isso. Mas isso não é porque a Andressa é forte e ela consegue disfarçar que está doente. De forma alguma, isso é Deus na minha vida, né? É a força que Ele me dá, são todos os dias as provas que Ele tem de amor para comigo, de ouvir o meu clamor, de me responder, né? Eu falo, não porque me acho que eu consigo ouvir a voz de Deus, não por isso, mas porque Deus é tão amor que eu sou uma pessoinha no meio de milhões aí, bilhões, e Ele consegue me ouvir, né? Então, todos nós somos especiais para Deus, e se a gente realmente parar e quiser ouvir o que Deus tem para nós, a gente consegue. Porém, será que o que Deus tem para nós é o que eu quero? Também, né? E aí eu penso isso. Eu não tenho dúvida que alguém que esteja aqui presente pense que eu gostaria de estar doente. É lógico que não, né? De jeito nenhum, nem eu, e acho que nem ninguém que talvez aqui esteja aqui também, que possa estar enfrentando qualquer tipo de enfermidade, vai querer estar doente. Mas aí eu vou entender isso como, eu posso ver como
Deus não me ama e me deixou ter um câncer tão difícil de ser tratado e que a gente tenta e não vai? Posso, porque Deus nos dá o livre-arbítrio, né? Então a gente pode enxergar as coisas da forma que a gente quiser. Não existe uma regra, um cronograma básico e nem obrigatório, né? Mas eu posso pensar também que, apesar da doença, porque não sou só eu e muitas outras pessoas ainda passaram por isso e já passaram, eu não sou menos amada, eu não sou menos importante. O cuidado de Deus vem colocando uma pessoa como a Pedrinha na minha vida, maravilhosa, que veio para somar muito e me trazer uma realidade que de repente eu não me sentia necessária, que era fazer uma terapia, né? Não sentia que isso realmente era importante, mas tem elucidado muitas coisas na minha cabeça, né? Então tem somado e organizado muita coisa. E esse é o cuidado de Deus, de outras pessoas que vêm e me abençoam com suas palavras, que às vezes eu posto uma coisa assim que vem do meu coração e eu vou lá e faço um post ou faço um vídeo e a pessoa fala assim, nossa, você falou comigo. Eu estava precisando ouvir essa palavra foi para mim. E eu penso assim, que eu não tenho objetivo de mudar grandes multidões, né? Eu não tenho o objetivo de alcançar grandes nações e muitas pessoas. Na verdade, se eu, de toda essa jornada, conseguir que uma pessoa se sinta amada por Deus, ainda que com dificuldade, seja ela de qual dimensão for, eu acho que cumpri o meu papel com essa doença, porque ela serviu para resgatar alguma pessoa talvez de um pensamento suicida, talvez de uma depressão mais forte, talvez de não se sentir amada por ninguém, né? Se alguém, pela minha história, conseguiu se sentir também que independente das lutas, tem um Deus maior do que tudo isso ali, olhando por ela e cuidando dela, e que a morte não eu não vejo, né, pensamento particular meu, não vejo a morte como castigo. A gente tem uma mania, a gente cresce ouvindo que assim, ai, tomara, quando uma pessoa faz uma coisa ruim, a gente fala assim, tomara que morra. A gente fala não, a gente ouve, né? E a gente pensa que a morte é algo ruim. E talvez por esse pensamento da morte ser algo condenatório e que deveria acontecer com pessoas ruins, é que as pessoas têm tanto medo da morte. Na verdade, para mim, a morte é aquela passagem para a vida eterna que Deus nos promete, né? Então, eu entendo que na hora que eu chegar e fizer essa passagem, eu estou indo receber de Deus o que Ele tem para mim, que é a eternidade. Então, não tenho nenhuma relação com a morte de trauma, de medo, né? E nem acho que se eu falecer devido à doença, eu perdi para a doença. Eu ganhei os céus na misericórdia de Deus. Eu vivi a doença, mas eu não morri pela doença. A morte é uma consequência da vida, né? Bom, não sei se eu estou seguindo aí pela linha de raciocínio correta, mas pode me orientar. Só uma intervenção rápida. Andressa, você está perfeita, está contando a história como tem que ser contada. Em nenhum momento eu disse que eu estava... nós duas estávamos trabalhando juntas, porque a sua história é uma vida, né? Uma vida mais do que esclarecedora para muita gente. Aqui temos pessoas que já passaram, têm familiares passando por questões similares, né? Mas que têm dificuldade de entender, de compreender a doença no nível que você compreende. Me diz hoje, lógico, depois você vai comentar, né, das fases que você passou de lá para cá, se você puder. Se você quiser, fique à vontade. Uhum. Hoje, qual é o seu maior temor e qual é o seu maior agradecimento? O meu maior temor vai ser sempre quando a gente é mãe pelo filho, né? Então, eu tenho, claro, muito medo de hoje partir e deixar meu filho desamparado. Falo desamparado financeiramente porque a gente sabe que nesse mundo a gente só consegue as coisas com dinheiro, mesmo que não que ele precise ser rico para conseguir isso, mas ele precisa ter condições de ter uma vida, de ter um lar, então de partir e deixá-lo aí sem esse amparo, né? E esse realmente, de fato, aqueles que dependem de mim têm
um peso muito grande hoje no meu medo de partir. Digamos que Deus queira me levar amanhã, eu vou falar, Senhor, aguenta só mais um pouquinho, eu preciso segurar aqui esse povo. Esse é meu maior medo, com certeza. Mas a minha maior gratidão é exatamente a vida, do jeito que ela veio. Eu acho assim, eu não sei como seria a vida se eu não tivesse vivido como eu vivi. Então, por base, eu tenho a vida que eu tenho. Claro que eu não vou ser hipócrita e de dizer que eu não gostaria de ter nascido numa família com bens, né? Com uma melhor condição de vida, financeiramente falando, com uma maior estrutura, ter tido acesso a algumas coisas, por exemplo. Eu tenho um sonho imenso de conhecer a aurora boreal, desde que eu era criança e vi a aurora boreal pela primeira vez na minha vida. Então, gostaria muito de já ter ido, não sei se poderei realizar esse sonho, então, claro que eu gostaria de ter tido condições de ter feito isso. Mas a vida hoje é o que eu tenho de maior gratidão, porque com a vida eu tenho ensinado ao meu filho que se eu partir hoje, mesmo que eu não deixe para ele fortuna, ele sabe que ele pode conseguir com as próprias pernas, então tenho dado para ele amor e temência a Deus, né? Que eu acho que é o maior que eu posso oferecer. Fé de saber que não é porque as coisas estão difíceis que a gente não tem amparo ou que não tenha ninguém. Mas realmente é isso, é gratidão pela vida, pela oportunidade de estar vivendo esta vida, da forma que ela está sendo, com as pessoas que se passaram pela minha jornada, que virão, com as que eu convivo diretamente, que são minha mãe, meu afilhado, né? O meu filho, e as pessoas que estão, as minhas amigas mais próximas, né? Porque me fazem todos os dias agradecer pelo dia que eu vivi, pelas coisas que eu tive, pelas coisas que eu não tive. Então, a minha maior gratidão é poder viver. Ainda que doente, ainda que com um câncer incurável, né? Porque essa palavra é bem difícil de falar, porque tem pessoas que falam assim, não tem cura para a medicina, mas tem cura para Deus. Mas Deus, para Deus, eu sinto que eu estou curada. O que eu estou vivendo aqui é uma necessidade, né? Seja ela para o meu crescimento, para o crescimento dos meus, para as pessoas que estão à minha volta, para servir de exemplo para alguém, mas de todas as formas, para Deus, eu estou curado porque Deus, o que Deus tem para nós nesta vida são, sim, a porta é estreita, o caminho é dificultoso, serão cheios de pedras, não foi uma vida. E eu ainda falo assim, que as pessoas falam, um mar de rosas. Mas Deus, além de não nos prometer um mar de rosas, eu gostaria de trazer uma elucidação sobre o mar de rosas, porque o mar de rosas, ele só é bonito por cima, que a gente vê lá de cima, assim, aí estão todas as rosas boiando, vai ser muito bonito, mas se a gente mergulhar, as rosas, elas têm espinhos, então a gente vai se machucar. E para estar no meio das rosas, a gente vai se cortar com os espinhos das rosas. Quem cultiva planta sabe disso. Para você tirar uma rosa do pé, você corta o seu dedinho e você arranha ali. E quer dizer que você vai deixar de ter a rosa porque você cortou seu dedinho, o espinho dela? Não. Mas a gente sabe que teve uma certa dificuldade. E ela não deixou de existir. Então é isso que eu vejo do cuidado de Deus na minha vida, que apesar dos espinhos, apesar das pedras, apesar de toda a dificuldade, dos medos que eu enfrento, eu tenho a oportunidade de ver a vida por baixo, onde sangra, onde dói, e tenho a oportunidade de querer me elevar e tentar ver por cima, que ali é mais agradável aos olhos, mas tendo total consciência do que eu vou passar por baixo. Porque a gente também não pode viver numa fantasia, né? Que tudo vai ser lindo, tudo vai ser perfeito, tudo vai acontecer a contento. E a gente fala muito assim, Senhor, seja feita a tua vontade. E aí a gente pensa, será que a vontade de Deus é a nossa? E a gente está preparado para a vontade de Deus não ser a nossa? Porque eu quero que a vontade de Deus seja a minha, é lógico. Né? Sempre que eu falo, Senhor, seja feita a tua vontade, eu estou pedindo assim, Senhor, seja feita a minha vontade. E quando não é a minha vontade, será que eu estou preparada para não ser a minha vontade?
E a gente precisa se preparar no dia a dia, entendendo essas dificuldades de que, por exemplo, o tratamento não deu certo, eu vou precisar partir para outro. É, eu abri um negócio e ele não deu certo, eu quebrei, vou precisar recomeçar. Eu estava no emprego, fui mandada embora. Eu amava tanto uma pessoa e essa pessoa partiu. Essas dores, todas elas, fazem parte da nossa vida e não é assim da vida da Andressa, porque a Andressa é uma pecadora, uma falha, uma desalmada, uma inescrupulosa, uma assassina, não. Ele faz parte da minha vida, que sou uma pessoa normal, uma pessoa comum, da sua, Pedrinho, dos nós, de quem está aqui ouvindo. Independente da pessoa viver uma vida santa, dedicada a Deus, e de viver no mundo. Todos nós vamos viver essas situações, da perda, da dor, do choro, da alegria, né? Aquele momento de êxtase com os seus familiares, de comemorar algo que era tão esperado. Todos nós vamos viver isso. E é entender que existe essa balança e que a gente precisa mesmo, porque cabe a nós pegar o que a gente recebe e dosar. Porque se a balança não está equilibrada, a gente não está sabendo equilibrar. Porque eu vejo na minha vida que, apesar de doente, apesar de inúmeras coisas que deram errado, eu tenho tantas bênçãos que eu consigo entender que a minha balança das bênçãos está mais pesada do que a dos problemas, para mim, né? Porque eu me sinto muito amparada por Deus. Mas se tá ao contrário, vale começar a pensar naquilo que eu falei anteriormente. Eu consigo beber uma água sem dificuldade? Eu consigo caminhar e por preguiça, se eu não quero ir num parque fazer uma caminhada aí de meia hora, eu não vou por preguiça, não porque eu não posso. Então, eu tenho condições de escolher se eu quero ir ou não. Eu posso ir ao banheiro, né, fazer as minhas necessidades, tomar um banho, lavar meu cabelo sozinha, escovar meus próprios dentes, passar um creme no rosto, todas essas coisas que tem muita gente aí que não consegue sozinha. A minha irmã, que eu falei também que faleceu, ela faleceu em 2006, ela tinha um problema chamado, eu não lembro o nome da condição genética, mas era atrofiamento dos nervos. Então, ela ia perdendo a força dos membros. E eu me lembro muito de quando ela ia pentear o cabelo, que ela pegava essa mão, apoiava o braço, pegava o pente aqui e penteava o cabelo assim, né? E para ela prender o cabelo, ela jogava toda a força do corpo com as mãos para conseguir fazer isso, com muita dificuldade. Então, por exemplo, ela tinha toda essa dificuldade para fazer o que é básico, que eu consigo fazer aqui, ó, mexer no meu cabelo, né, escovar os dentes. Então, quando a gente pensa, nossa, meu problema tá tão grande, tem gente que não sai nem do hospital. Não dá para comparar, né, Andressa? Cada um tem sua vida, tem seus desafios, mas a forma de encarar esses desafios é que nos faz diferentes, né? Nos faz melhores. Não melhor que ninguém, porque isso não existe também, né? Não, também não. Também não. Principalmente aos olhos de Deus, nós somos todos filhos dele, né? E eu acho interessante na Andressa, pessoal, assim, sei que grande parte de vocês conhecem, outras não, e outras que vão assistir com certeza também não conhecem, mas vão se encantar, como todos nós já nos encantamos. Andressa é uma mulher muito bonita. Ela é linda, assim, aparentemente de presença, a gente vê que é uma mulher muito bonita, por dentro, muito. Agora, Andressa, eu vi uma foto tua de antes, bem antes, né, de você, do medicamento ter efeito, né, como você mesma diz, aí provocou um sobrepeso, o que é normal nesse tipo de tratamento, né, que dá um desequilíbrio forte aí do organismo, mas houve algum momento em que você se sentiu mal com relação à sua aparência, comparado com o que era antes, assim, que não se sentia capaz de fazer alguma coisa, ou de sair, houve algum momento assim? Um dos textos que eu escrevi foi sobre essa questão de se redescobrir, né? Eu hoje, inclusive esses dias, 2 dias para trás, eu estava conversando com meu afilhado sobre como meu rosto mudou.
a estrutura do meu rosto mudou de antes para agora, e principalmente de 2020 para cá, que foi quando eu precisei fazer a cirurgia, que retirou uma boa parte do osso aqui, né, da maxila, porque mudou a estrutura do meu rosto. E aí eu comecei a me redescobrir. E agora eu tô numa fase que eu quero uma identidade visual nova. Porque as roupas que eu vestia e como eu me arrumava, eu já entendo que não se encaixa mais em como eu estou hoje. E até chegar a esse processo que eu entendi que eu realmente preciso mudar, houve essa fase de não querer sair de casa, porque eu não me reconhecia nas roupas que eu tinha anteriormente, porque não só pelo peso, que não me cabia, né? Eu cheguei até um bocado, estou no caminho de emagrecer, se Deus quiser, vou emagrecer mais. Mas assim, não só por não servir pelo peso, mas também porque não me identificava mais com a roupa, né? Não falava de mim, da Andressa. Então, isso para mim foi muito difícil, porque eu tinha uma característica de roupa, de me vestir, que eu sempre fui muito elogiada, né? Assim, pela forma que eu me vestia. Comentário aí te elogiando, né? Esses meus amigos são os melhores. São os melhores. Mas assim, então, no primeiro momento, lá no início do tratamento, onde eu perdi realmente a primeira vez que eu perdi os cabelos, eu perdi a sobrancelha, perdi os cílios, né? Então Isso foi uma. depois que você descobriu o câncer, que você chegou nesse ponto de perder cabelos e cílios e tal. Eu descobri o nódulo em julho, o laudo confirmando toda a doença saiu no final de setembro. Novembro eu comecei o tratamento, porque aí eu fui fazer. Setembro saiu o diagnóstico de carcinoma na mama, né? E outubro eu fiz os exames de estadiamento, que são chamados, onde a gente descobre as lesões, se existem lesões no corpo, né? E aí eu descobri, em novembro eu comecei o tratamento. Dezembro, Natal, Ano Novo, eu já passei completamente careca, sem sobrancelha, sem cílios. Foi. Assim, no segunda quimioterapia, meus cabelos já começaram a despencar. Eu já tinha cortado curto, ele estava mais ou menos do tamanho que está esse aqui, eu já tinha deixado ele bem curto, para evitar aquele choque maior, né? Mas começou a cair muito, de sair tufos mesmo, né? E aí eu quis tirar logo, porque também feriu bastante meu couro cabeludo, e aí eu preferi tirar logo para evitar mais dor de cabeça, né? Então, nessa fase, eu ia muito para. Eu não saía de casa sem maquiagem, né? Eu realmente me maquiava, era maquiagem base e fazia a sobrancelha e colocava cílio postiço para tentar, não só uma questão da vaidade, mas porque eu sempre entendi assim, eu ia receber a minha cura ou eu ia receber algum exame que estava condicionado a minha cura ali, se eu não fizesse aqueles exames, muito distante ficaria. Então eu entendia que eu precisava me arrumar para ir receber algo tão importante para mim, né? Eu sempre vi dessa forma, eu não posso ir receber algo que vai ser tão relevante na minha vida de qualquer jeito, né? Uhum. Então eu sempre me arrumei por isso. Hoje em dia eu vou para quimio um pouquinho menos arrumada, mas não só pelo corpo, pelas roupas não estarem servindo e não ter comprado roupas novas, porque até então ainda estou nessa crise de identidade, mas porque hoje acho que está sendo nítido aí, eu transpiro muito, né? Não sei se está dando para ver como eu estou transpirando, mas eu tenho essa. Eu desenvolvi, eu sempre tive isso de transpirar muito, mas com o tratamento isso aumentou muito. E aí eu ando com. Eu vou até pegar a licença rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo. Eu ando com uma toalhinha o tempo todo, porque eu transpiro demais, né? Demais mesmo. Então eu sempre tô com uma toalhinha e eu passo a maquiagem, começa a secar o suor e a maquiagem vai embora. Mas antes de começar esse novo tratamento e ficar, porque assim, eu perdi o cabelo 3 vezes. Essa foi a última. As outras 2 vezes eu perdi a primeira, aí a segunda foi leve, ele só caiu, não, caiu pouco o cílio, né? Caiu pouca sobrancelha. Aí agora, dessa vez que eu voltei para o primeiro tratamento que eu fiz, foi mais radical, caiu muito. Aí antes de cair, a minha amiga que tá aí,
O.Lívia, que é a Olivia Torres, a É, Missíssima, tá querida, te amo também, amiga. Ela é designer, né? Ela é micropigmentadora e ela fez a minha sobrancelha. Eu falei, ai, amiga, eu não posso ficar sem sobrancelha de novo, porque hoje o rosto não tá mais tão fino, né? E aí ela fez para aqui, inclusive, por isso eu ainda tenho sobrancelha, que a minha tá bem ralinha, mas tá linda aqui por causa dela. Mas essa, assim, me reencontrar tem sido uma jornada, de fato, porque nem todos os dias que eu vou sair de casa eu consigo me sentir bem comigo mesma, né? Por conta do peso, por conta da roupa, por conta desta mudança, porque hoje minha fisionomia é muito nítida, pode olhar minhas fotos mais antigas para as de hoje, como mudou o meu rosto, e aí você se enxerga de uma forma uma vida toda. E de repente, em frações de segundos, de momentos, de minutos, de meses, você é uma outra pessoa. Mas isso também tá nessa lição que o professor Câncer, que é bem carrasco, está me ensinando, porque se redescobrir é uma mágica. É fantástico a gente poder se enxergar, ainda que diferente daquilo que a gente tinha costume, mas se enxergar bem. Porque, poxa, hoje eu sou muito grata, porque apesar de todo o tratamento, eu posso me olhar e me sentir bonita ainda. E eu não falo bonita no sentido só da beleza exterior, eu falo de me sentir bem fisicamente, né? Dependendo de como eu me visto, de como eu me coloco, uma maquiagem que eu faço, eu consigo me olhar e me sentir bem comigo mesma. Então, é uma redescoberta que, com certeza, lá no início, quando eu descobri o câncer, todo mundo tem medo de ficar careca, né? Todo mundo tem medo de N situações. E eu lembro que uma das coisas que eu cheguei para minha mãe chorando muito e falei foi assim, mãe, eu li, porque aí eu leio muito também, né? Fui ler muita coisa. Eu li que esse tipo de tratamento engorda. E eu Ah, não queria engordar, pelo amor de Deus, mãe, eu vou me matar. ah, Chorei horrores, porque eu falei para ela que eu não queria engordar. Tanto porque Carenta que choca, né? mas é assim, como eu sempre tive muita luta com o peso, porque eu nunca fui uma pessoa magra, né? Eu sempre tive mais corpo, então qualquer peso a mais é muito peso para mim. E eu lembro que isso foi assim um desespero. Acabou que foram aí mais de 30 quilos nessa jornada. Eu já diminui um bocado, mas estou aí nesse caminho. Mas sim, sempre na verdade, cada dia é uma descoberta, né? Cada dia é uma descoberta. Andressa, eu estava aqui, enquanto você falava, também fotografando as pessoas que estão mandando comentário para você depois Oh, ver. obrigada. São muito carinhosos e realmente você merece isso, esse carinho todo, porque você está não só trazendo a sua história, como também você está aportando um valor ao contar incrível. Porque, gente, a Andressa é uma grande escritora. A forma como a Andressa se expressa é algo assim impressionante. Ela transmite tudo, sabe? Ela não só conta tudo que ela sente e a gente incorpora isso, como ela traz isso de uma forma que engrandece, sabe? A gente vê ela uma pessoa assim com uma heroína, sabe? Uma grande guerreira, assim, parece que ela é uma coisa impressionante. Eu não estou falando isso assim eu já falava isso antes de te conhecer, escrevendo lá. Eu falei, gente, eu acho que eu te conheci pelas redes aí, talvez pela Karina Sim. Lima, as minhas primas que sempre comentavam lá. Eu entrei para conhecer e fiquei muito bem impressionada. Mas uma coisa que eu me lembro é que logo que vocês, lá naquele início, né? Eu te conheci talvez um ano depois. Mas ainda assim, quando você tinha que voltar ao hospital, gente, ela voltou algumas vezes, tá? Ela postava maquiada, de batom, toda bonitinha. Eu falo, gente, mas que pessoa incrível. E essa espiritualidade que a Andressa nos apresenta é uma espiritualidade que não tem uma religião, né? Nós não estamos falando de religião aqui, assim. Mas é uma espiritualidade muito, muito intensa e muito forte.
e que eu não sei se vocês perceberam isso, mas eu percebo muito fortemente assim, uma energia gostosa quando ela fala, é como se a gente estivesse sendo envolvido por isso, porque, na verdade, Deus é o nosso criador, né? Ele está lá em cima, assim, para quem acredita, para quem não acredita, existe uma força muito forte, né? Que nos envolve, essa coisa da energia e tal. Se a gente valoriza isso, tudo se torna mais fácil, né? Até os nossos caminhos, que são cheios de pedregulhos, né? De obstáculos, não sei o quê, vão se tornando mais fáceis. A gente consegue, porque você sente essa força. Você sente que não está sozinho. Apesar de que, no caso da Andressa, além dela estar enfrentando tudo isso, ela tem uma responsabilidade muito grande. Talvez isso também faça dela essa pessoa incrível, porque é assim, é um propósito, sabe, Andressa? Você tem um propósito, o seu propósito, que você assumiu para si, quer dizer, não só o de criar filho, que é um propósito que as mães têm, mas sim de cuidar da mãe, de se preocupar com a mãe, de se preocupar com os afilhados, de se preocupar com outras pessoas, de estar sempre assim, fazendo o melhor que você pode, com todas as dificuldades, porque sem trabalhar, com renda mínima, né? Você, com todas essas dificuldades, você caminha, sabe? Com essa firmeza, sabe? Com essa luz aí, e Deus vai abençoar que você vai conseguir concluir o que você quer. Né? Eu acredito nisso piamente. Eu acho assim que essa força da gente, ela leva a gente a concluir. Mas só Deus sabe das coisas, né? Então você sabe que a cada dia você já está concluindo, a cada dia você tá Sim. fazendo parte da. Quer dizer, você está fazendo melhor para o seu filho, ele com certamente está aprendendo com tudo isso, muito, né? E nós todos aqui aprendendo com você, cada vez que você posta, que você escreve, que você traz essa luz, a gente vê, sabe, essas dificuldades que todos nós temos, né? Muitas com doenças aparentes ou não, aquilo que você falou, às vezes as doenças são emocionais, são transtornos, muita gente que tem problemas e às vezes nem se toca, tem uma esquizofrenia, tem uma doença mental mesmo, não estou nem falando de transtornos emocionais, mas tem doenças emocionais, convivem com isso, né? Controlam isso, quer dizer, tem muitas ocorrendo dessa forma. E outras vezes, quando a gente percebe, às vezes até as nossas emoções que vão se transtornando vão adoecendo o corpo. Câncer é uma dessas doenças que ela advém das emoções, a gente já conversou um pouco sobre isso, e eu tenho certeza que você, sendo uma pessoa que lê bastante, já aprendeu que quando a gente tem qualquer problema, a primeira coisa que a gente vai é tentar entender, né? Sim, Algumas sim. pessoas não, algumas pessoas se recusam, negam e não querem aprender. Mas aos poucos chegam no ponto que realmente é melhor você compreender tudo e saber os pontos de navegação da tua vida, né? E ter claro isso, porque é o que nos leva ao dia de amanhã, né? E o dia de amanhã, que vai depender muito do seu hoje, é uma construção. Sim. E é isso. Eu posso fazer mais perguntas ou você. À vontade. Pode sim. Porque eu não quero ser invasivo, você está aqui realmente a contar a sua história, né? Andressa, a tua mãe mora com você, né? Sim. Nós já comentamos aqui na live, não tem. O que que ela espera? Como ela vê, né, esse seu acompanhamento? Ela é sua parceira? Como ela vê isso? Como é? Porque às vezes a gente precisa saber de onde que vem essa força, né? Claro, você já falou que vem de Deus, tal, mas muitas vezes também pode ter presenças, né? Ou a força está exatamente em ela não enxergar isso, você entender que você é responsável por ela. Como é essa história? Na verdade, assim, a minha mãe é uma pessoa, como a gente já conversou, que teve uma vida muito difícil, né? Ela desde muito nova, desde criança mesmo, teve uma infância difícil, uma adolescência difícil, e uma vida adulta difícil, né? E aí perdeu pessoas muito importantes na vida, que
minha irmã, o meu meu pai. E ainda assim tá aqui, sabe? E assim, por mais que, claro, sofrendo as dores, porque eu também falo muito isso, independente de que, por exemplo, meu irmão estivesse vivo e nós tivéssemos perdido nossa mãe, mesmo sendo mãe, cada um de nós iria sofrer a dor de uma forma, porque somos indivíduos, né? Claro. Temos a nossa forma de lidar com as coisas de forma muito particular. Então, para ela ter passado por tudo isso e estar aqui e hoje ter uma filha com uma doença tão com uma dimensão tão grande, onde ou existe um laudo de incurável, na verdade, o tratamento paliativo nada mais é do que um tratamento que lhe dá condições, a senhora, como acompanha pacientes paliativos, sabe bem disso, que é um acompanhamento para dar conforto, qualidade de vida ao paciente enquanto ele estiver aqui, sem foco em cura, na verdade, né? Foco no bem-estar. Essa é a verdade. Então, o que hoje a gente busca? Um tratamento que estabilize a doença pelo máximo de tempo possível. E ela lidar com esse tipo de diagnóstico não é fácil, claro. E ela chora, e ela sente, mas ela tá do meu lado, né? Ela tá comigo, ela senta, ela conversa, ela se abre, ela me acolhe, me conforta, me dá colo, chora comigo quando eu choro de dor, né? E tá sempre aqui segurando a minha mão. Eu não sei, eu sei assim, que eu estivesse passando. Oi, tinha travado. É, Se eu estivesse passando por isso com o meu irmão aqui, com o meu pai aqui, seriam. Eu teria algumas outras coisas que hoje ela não consegue me oferecer, por exemplo, como ela não dirige. Então, muito eu dependo de outras pessoas, desculpa, para estar comigo em alguns momentos, ou quando ela vai comigo para o médico, eu mesma vou dirigindo. Né? Nesse sentido, mas eu tenho plena convicção que se eu tivesse passando por tudo isso sem a minha mãe aqui, talvez eu não tivesse com toda a força que eu tenho, né? Que hoje eu sinto que tenho. Porque eu tenho ela. É aquela história, tem coisa que só colo de mãe cura. Tem coisa que só colo de mãe conforta. E eu sou muito, muito grata a Deus por tê-la comigo, por ela estar nessa jornada, por ser quem ela é, porque, como também falei, a gente conversou, ser quem ela é, nas imperfeições dela como mãe, como ela mesma fala que errou, que poderia ter sido melhor, é, foi o que me tornou quem eu sou, né? Por exemplo, por educação, por ensinar sobre o amor de Deus e todas essas coisas. Então, ela hoje, com certeza, é um pilar, um dos pilares que me sustenta, né, que me mantém de pé. E se por acaso abalar, eu tenho certeza que se eu me apoiar nela, a gente vai balançar, balançar igual o bambu, mas não vai quebrar. É isso. com certeza. Deus sabe o que faz, como você mesma diz, né? Embora ela seja uma dependente de você, ela está ali. Sim. Ela está ali. É uma dependente, mas que certamente ajuda na casa, nas condições das coisas, né? De casa, enfim, sempre tem Sim. e está ali, né? Que bom que você ainda consegue dirigir, que bom que você consegue fazer as coisas e que isso perdure por muito tempo, né, Andressa? Eu vou ver aqui Sim. se alguém querendo fazer alguma pergunta. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, agora é a hora. Vários amigos estão por aqui, a Di Segovia. A Di Segovia é uma amiga que já passou também por uma live aqui conosco Eu e assisti a live com ela. coincidentemente ela tem uma questão similar à tua, mas assim, Di, obrigada por estar aqui, obrigada a todos mais uma vez por estar aqui. Se quiserem fazer perguntas para a Andressa, a hora é agora. E eu só queria falar mais uma coisa, Andressa, porque por que a gente chama o canal de Catálise Psique? Catálise é fazer a união química das coisas, né? Dos velhos, diversos elementos. Então, no nosso caso, dessa história, né? E psique da alma, né? Daquilo que transcende,
que vai além da nossa mente, além do nosso corpo, é o que transcende. E essa transcendência é o que você trouxe aqui para nós. Né? Assim, dispensa qualquer comentário. Tudo que você falou e tudo que você fez, qualquer coisa que eu possa falar vai ser muito pequeno, porque já foi assim um grande aprendizado. Eu estou muito grata mesmo a você. Eu tenho certeza que para as nossas pessoas aí presentes foi muito bom. Olha, a Dí Segovia, eu sempre falo que o maior risco para o câncer florescer ao retornar são os sonhos frustrados. É, a gente, a gente adoece fisicamente e a gente adoece espiritualmente, né? A alma, a mente, o coração, os pensamentos. É como eu falei também, e nós já conversamos. Eu penso que se eu hoje focasse na doença e nos tratamentos que não funcionaram e nas intercorrências que eu tive, como a necrose, como o marca-passo, como as inúmeras internações por outras questões, se eu focasse nisso, com certeza eu estaria mais doente. Talvez não tivesse a aparência física que tenho hoje, talvez estivesse até internada, porque eu iria internalizar algo que não era meu. Porque isso, o câncer e a doença em si, eu não tenho como tratá-la, né? Eu tenho como tratar aquilo que realmente me diz respeito, que é como eu vou lidar com isso. O câncer, se ele vai ser tratado, se ele vai ser curado, se ele vai ser extinguido, se ele vai continuar aqui me cutucando por mais alguns anos, eu não tenho nenhuma autonomia sobre isso, mas eu tenho autonomia de como eu vou viver essas circunstâncias, sejam elas de 1 ano, 2, 10, 20, não sei por quanto tempo ainda vou conviver com essa doença, mas o que está no meu alcance é esta forma que eu lido com tudo isso, né? Então, se eu decidir viver a preocupação de estar doente ou que o câncer não está sendo curado ou não está sendo tratado, com toda certeza ele vai se disseminar para outras áreas, atingir outros órgãos e se tornar ainda mais difícil. E se eu tento enxergar como eu tento enxergar que é um processo, e que quanto mais, porque tudo que eu tenho tentado viver é da seguinte forma: eu tento ser mais paciente a cada dia, eu tento transmitir mais amor às pessoas a cada dia, eu tento ser menos ignorante, porque já fui muito, por incrível que pareça, eu já fui. Então eu tento ser cada dia menos ignorante, cada dia menos hipócrita, porque se a gente falar eu não sou hipócrita, a gente está sendo hipócrita, porque muitas vezes a gente aponta o dedo para uma pessoa e ao mesmo tempo a gente faz aquela mesma coisa e a gente fica chateado porque a pessoa fez. Então, eu tento tratar essas coisas, né? E isso está dentro de mim e ao meu alcance, ao alcance das minhas emoções, dos meus pensamentos ou das minhas mãos. Como coçar. Se eu não consigo coçar, eu pego alguma coisa e auxilio. Mas tem lugares que nem com auxílio eu vou conseguir. Então, por que eu vou ficar me aumentando ou somatizando aquilo que eu estou sentindo que eu não alcanço, né? Para isso existem tratamentos tanto médicos quanto espirituais, né? É o que nós já conversamos, né? Os nossos pensamentos é que guiam o nosso caminhar, para o bem ou para o mal. Sim. E faz isso maravilhosamente bem. Acho que a Dí Segovia escreveu aí, a mente... Eu tenho que colocar óculos, gente. A mente tem um poder extraordinário. Exatamente. Exatamente. Você está a forma como você está conduzindo a sua vida. E eu entendo também, só finalizando, só esse raciocínio que me veio agora, que assim, eu converso com algumas pessoas e algumas delas falam sobre a questão da ansiedade ou de não conseguir dominar esses sentimentos. E eu entendo que a ansiedade, por exemplo, as pessoas que realmente sofrem por ansiedade, elas não conseguem ir pelo lado prático ou da razão não, eu não posso resolver esse problema, por exemplo. O tratamento era para começar semana que vem, provavelmente só vai começar mês que vem. E aí,
eu tenho essa escolha de, meu Deus, e agora? Só vai começar no próximo mês, a doença vai se alastrar, eu vou morrer. Ou eu posso pensar assim, Senhor, cuida, só vai começar no mês que vem, então que até lá esteja tudo bem, fique tudo tranquilo. Mas quem sofre por ansiedade não consegue e vai somatizando, né? Porém, isso também tem tratamento. Então a gente não vai entender que tem ansiedade e não tentar tratar a ansiedade, porque aí também não se ajuda, né? É É, buscar tratamento para aquilo que tem tratamento, né? muito bem, é isso mesmo. Se você tudo que você deixar negativar ou positivar, vai somatizar. Vai somatizar, como eu digo, para o bem ou para o mal, né? Não. Em geral, quando chega a somatizar no corpo, não é para o bem, né? Muita coisa. Bom, pode somatizar pelo bem também quando você faz uma autocura, né? Se você Sim. está com o início de alguma questão, você pode até se curar. Quantas vezes o pessoal fica impressionado comigo quando eu digo, gente, eu nunca tive dor de cabeça, eu não tenho dor de cabeça. Eu não tenho esse hábito de dor de cabeça, não tenho hábito de dor na coluna, eu não tenho hábito de dores. Aí o pessoal fala, mas Pedrinha, mas não é possível. Tem. Gente, talvez, eu não sei. Eu acho que é a forma da gente olhar as coisas, né? Não sei. De transformar. Se alguma coisa não está bem, eu transformo aquele negócio, eu não deixo aquilo tomar conta. Uhum. Pedrinha é porque é psicóloga. Não, a gente vai treinando na vida algumas coisas que você sabe que elas vêm para te derrubar. Isso, no dia a dia, todos nós passamos por isso. As coisas, muitas coisas chegam, não chegam. Mas chegam de onde? Não, porque a vida é assim. Você Sim. está cercado de muitas coisas, de muitas energias, de muitos processos, né? Então, às vezes, o simples fato de você entrar num lugar, num hospital, por exemplo, onde tem muitas coisas difíceis acontecendo, se você não entrar forte, você entrar, né, se fortalecendo, você sai doente. Vai Sim. visitar alguém, sai doente. Então, Sim. assim, é muito importante que todo mundo entenda que o nosso processo mental, né, que começa lá com a nossa linha de pensamento, que vai reprogramando o nosso cérebro, as nossas células gerais, né, ele começa por aí. Se o seu pensamento vai gerar uma ação, essa ação vai gerar uma crença, né? Essa crença vai gerar um resultado, e a gente fala isso todo dia, e transforma em crença, e a crença transforma, mexe com o pensamento, e aí vai. É um ciclo, sempre mexendo na crença, e você pode acreditar que é possível ou acreditar que não é possível. Então, se você acredita que é possível e crê nisso, tudo vai fluir na linha do que você quer. Seu Sim. subconsciente vai funcionar desta forma, porque ele está lá quietinho, né? O seu consciente é quem vai comandar ali o que você vai fazer ou não. Agora, o que você vai jogar vai fazer o seu subconsciente reagir e trazer coisas maravilhosas para você. Esse é o Sim. processo mental que a neurociências fala, que não sou eu que crio, né? E todo mundo conhece bem, a gente se fala bastante sobre isso. Mas, assim, Andressa, eu acho que eu já te cansei muito, né? Eu, Imagina. tem mais gente falando aqui, a Di falando, tá? Eu não terminei o tratamento convencional. Eu penso que se tiver que enfrentar de novo, vou atrás de alguma pesquisa. Ou penso que a medicina também vai avançar. Se deixar a ansiedade, fica muito difícil. Pois é, André, o Di, é perfeito isso. Sabe por quê? A Di ainda complementou. O desafio é viver só por hoje. É. O que você está trazendo de aqui a discussão foi um ponto de conversa que eu já tive com a Andressa num dos momentos que estivemos juntas, né, Sim, sim. no terapêutico. E é exatamente isso que a própria Andressa comentou. Quer dizer, eu ainda tenho a expectativa de que haja, né, uma luz. Que haja um novo tratamento, Bom, algo bem radical, que venha, por exemplo, a gente tem um exemplo aí de várias doenças que mataram muitas pessoas, a AIDS é uma delas, e que naquela época se falar de cura era algo utópico, né? Podemos dizer assim, mas hoje é real. Existem pessoas que convivem com a doença tomando seu medicamento certinho e nunca mais tem intercorrência nenhuma, e vão morrer. Aí é como falam, né? A gente morre com o câncer, mas não morre do câncer, igual as pessoas hoje em dia morrem com a AIDS, mas não morrem da AIDS, né?
E eu acredito também que a gente vai chegar nesse ponto, né? É. Da medicina avançar, seja ela pelos métodos mais naturais, seja quimicamente falando, né? Porque tem muita coisa para acontecer. O que for para o nosso bem, né? Que venha isso. Aqui e acolá a gente vê, né, aí nas noticiários, pesquisadores que estão trazendo assim, encontra possível câncer para o câncer, ou uma nova cura do câncer, não sei aonde, na Suíça. Então, aqui e acolá a gente vê notícias desse tipo. Então, as coisas estão caminhando. É lógico que até que isso chegue a um processo de que é isso, passa por algum tempo, né, de comprovações, e as coisas são assim. Então, é como você fala, Não tá te ouvindo. Não tô ouvindo. né? Agora É, voltou. é, não está ouvindo? Agora É, voltou. Agora voltou. o desafio é eu viver hoje o melhor possível e na Até porque se a gente for olhar, sim, se a gente for olhar lá atrás, as pessoas que passavam pelo tratamento de câncer, elas eram características ali, assim, né? De definhar, de estar sempre muito magras, cadavéricas. E hoje a gente passar com químio, porque tem químio que cai o cabelo, como a última que eu fiz, mas a próxima que eu vou fazer, ela não tem essa função, apesar de ser mais forte, mas não causa tanta alopecia assim. Então, a evolução do tratamento, então a gente consegue ver que antes era algo muito mais forte e causava muito mais mal ao organismo. E hoje ele consegue ir focando cada vez mais na doença, né? Agora eu queria só deixar um adendo antes da gente finalizar, que como a senhora mesmo colocou, nós não falamos de religião, né? Nós falamos aqui, de um todo e daquilo que a gente acredita. Eu penso que quando a gente acredita em Deus, é, talvez seja um pouco mais fácil viver, porque a gente acredita numa força maior que movimenta tudo. Mas eu também gosto de falar para as pessoas que não têm uma fé, né? Que não acreditam em Deus como nós acreditamos, definido Deus sendo como ele é nas nossas vidas. Mas eu gostaria de dizer o seguinte: a gente não acreditando, digamos que hoje eu não acreditasse em Deus. E eu estou vivendo a consequência, não sei de quê, porque eu também não sei do que quem não acredita em Deus, como vê a doença, né? Fica difícil eu falar por eles ou querer ter essa voz. Mas eu quero dizer assim, que não é sobre você ser positivo, né? O pessimista e o otimista. Não é sobre otimismo ou sobre pessimismo. É que, na verdade, as coisas vão estar difíceis para todos. Então, por exemplo, muitas pessoas, hoje li algumas reportagens de pais de família que estão desempregados e que não têm o que comer, falando que comeram o último arroz e o feijão que tinha, com 4 filhos e não sabe o que vai ser amanhã. Então, digamos que essa pessoa não acredite em Deus e se sinta miserável diante deste mundo, diante de tantas pessoas tão abonadas e que não ajudam. Mas eu penso que pensar miseravelmente, que, nossa, eu sou um miserável, eu sou nada, ninguém me ama, eu não tenho nem condições de criar meus filhos, também não vai resolver o meu problema. Não vejo como isso sendo. E não é Deus, é pensar, porque assim, eu preciso diretamente pensar que Deus existe para pedir que alguém me abençoe? Não. Mas se eu emanar esse tipo de sentimento e ninguém me abençoa, ninguém vai abençoar, né? Uhum. É para si mesmo, não é para ninguém, não é para ninguém entender você como good vibes, aquela pessoa que leva a vida zen, não, mas é entender que se a gente também não quiser melhorar da forma que for, hoje eu vou sair, hoje eu vou conseguir um emprego, nem que seja para alimentar meus filhos por hoje, igual a Di falou aí, do dia para o dia. E se a gente já sair, não vou conseguir emprego, não vai dar certo, ninguém vai olhar para mim, ninguém vai me ajudar, ninguém vai mesmo. Porque a gente emana as coisas. A gente emana, querendo ou não, acreditando ou não. Então, se a gente tiver uma opção, independente de Deus, falo isso, de querer pensar e tentar emanar o melhor e buscar o melhor para si, que a gente saia e acorde com esse pensamento, durma com esse pensamento. Amanhã vai ser melhor. Ou a tarde vai ser melhor do que foi agora de manhã. De alguma forma as coisas vão melhorar porque elas podem melhorar, É. né?
Não tem esperança, é sobre esperança, na verdade, né? Viver sem esperança, acredito eu que seja uma vida muito difícil. É a lei do retorno, né? Penso. Muito grata. Um abraço muito grande para você. Tudo meu. Obrigada por tudo. Gratidão a todos também. Tá aqui, obrigada. Gratidão. Que Deus abençoe a todos. Abençoe você, Andressa, você e tudo que você deseja na vida. E para todos nós, na E isso verdade. para todos nós. Na verdade, assim, não é a doença. Quer dizer, de repente, é o que eu falava aqui durante a pandemia, eu não vou ficar isolada, porque de repente cai um lustro na minha cabeça e eu me vou. Então, o dia de amanhã não é do nosso controle, com Sim, doença ou sem doença. sim. Então, é isso aí, é o dia de hoje que a gente tem que viver da melhor forma possível, fazendo o melhor que nós pudermos, pelo máximo de pessoas possíveis, porque a gente vai dar e vai receber. É a lei do dar e receber. Né? Se você só quiser dar, você sofre por isso. Se você só quiser receber, você sofre por isso. E assim, o melhor, com pureza da alma, né? Que e eu acho que é importantíssimo, né? Boa energia. Sim. Um beijo, Obrigada. amor. Tudo de bom. Obrigada a todos, gente. Obrigada por Obrigada, estar gente. Tchau, tchau. Até mais. aqui. Tchau, até mais.